Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de 2 Macabeus, capítulo 4, versículos 13 e 14. Verificou-se desse modo tal ardor de helenismo e tão ampla difusão de costumes estrangeiros, por causa da exorbitante perversidade de Jasão, esse ímpio e de modo algum sumo sacerdote, que os próprios sacerdotes já não se mostravam interessados nas liturgias do altar, antes, desprezando o santuário e descuidando-se dos sacrifícios, corriam a tomar parte na iníqua distribuição de óleo no estádio após o sinal do disco. É muito forte que o Senhor traz para mim e para você, meu irmão e minha irmã, meditarmos nesse dia. Em nossa caminhada, meu irmão e minha irmã, seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo, iremos ver realmente isso daqui. Muitos irmãos e irmãs ficando pelo caminho, se vendendo, deixando de cuidar das coisas de Deus, abandonando as coisas de Deus para aqui fazerem as vontades do mundo, se associando a outras pessoas e fazendo aquilo que é mal aos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ver aqui que o verdadeiro sacerdote Onias, né, o irmão dele Jasão, se pegarmos aqui no versículo 8, nos traz, né? Perdão, no versículo 7 nos traz. Jasão, irmão de Onias, começou a manobrar para obter o cargo de sumo sacerdote. Ou seja, ele corrompeu, ele pagou por aquilo. Mas vemos aqui, aonde acabamos de ler, no versículo 13 e 14, que os próprios sacerdotes, a qual eram ali destinados a fazer, né, a obra na casa do Senhor, a obra, né, as liturgias do altar, a obra para o Senhor, se corromperam. Ou seja, por causa de eles também começaram a fazer os costumes dali dos povos, né? E é isso que o Senhor vem trazer muito forte a mim e a você, meu irmão e minha irmã. Por mais que eu e você veja que alguém está se corrompendo, aquilo não pode mexer conosco. Por mais que venha nos tentar, não nos deixemos cair nas tentações. Ao contrário, rezemos por essas pessoas que vêm caindo. E olha qual gravidade, os próprios sacerdotes já não mostravam interesses. Então, a corrupção, né, o pecado, ele abrange todo mundo. Aqui, sacerdote. Então, quando você vê que alguém caiu, alguém de uma elevada posição dentro da igreja caiu, isso não deve ser para nós motivos de espanto, de mexer conosco e falar para nós, se fulano caiu, que vinha caminhando certinho, eu que não vou ficar aqui. Não. Não. Não se deixe, meu irmão e minha irmã, ser que o motivo da queda dos outros sejam sua queda. Pelo contrário, rezemos. Porque esses irmãos caíram numa fraqueza espiritual tão grande ao ponto de aqui fazer o mal aos olhos de Deus. Então, que não seja nem a mim e nem a você. Temos que ter a convicção que a igreja, ela é una, ela é santa, ela é sem ruga, ela é sem mancha de pecado, meu irmão e minha irmã. O que causa esses escândalos são as pessoas que não conseguem resistir ou já tem aquilo, né? O inimigo é tão sujo que vai ali colocando em conta-gotas e faz com que as pessoas caiam. Mas isso não deve ser para mim e para você motivo de abandono do nosso caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo, por mais que aquela pessoa ocupe um cargo alto dentro da igreja. Não pode, meu irmão, minha irmã, afetar nem a mim e nem a você em hipótese alguma, e muito menos ser motivo de falácia para nós, de apontar de dedos. Não. Por isso que a palavra nos traz muito forte. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Quando vemos alguma coisa assim, infelizmente vemos, temos que rezar por aquela pessoa.
Não apedrejar, porque a própria palavra nos traz: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Somos tão pecadores como todos os nossos outros irmãos, meu irmão e minha irmã. Somos tão pecadores quanto os outros. Se a gente quiser continuar na nossa caminhada, precisamos perseverar e que o motivo da queda do outro não seja o motivo de nossa queda. Não seja o famoso efeito dominó. Ah, fulano caiu, fulano fez isso, eu vou também. Eu não posso, meu irmão e minha irmã, em hipótese alguma, servir a Deus, mas servir a Deus como tomar um irmão como referência para mim servir a Deus. Não. Porque se aquela referência a qual eu tinha, se ela cai, eu vou cair também. Meu irmão e minha irmã, a nossa única referência para seguir a Jesus Cristo é propriamente nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele nos traz: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Não é seguir referências dentro da igreja. Ah, mas estou seguindo fulano porque a fé dele... Não. Temos que entender que o Senhor tem designado uma obra específica para cada um de nós. O meu chamado de pregação, mas talvez não seja o seu. O seu é outro chamado que é importantíssimo, a qual eu não posso executar por você, e você não pode executar para mim aquilo que o Senhor tem para mim, o meu chamado. Então eu não posso colocar diante de mim referências, meu irmão e minha irmã. Por mais que se fale: nossa, aquele irmão é uma referência dentro da igreja, mas se ele cai, as pessoas que ficam tomando ele no lugar de nosso Senhor como referência, se ele cair, ele arrasta um monte de gente. Então, meu irmão, minha irmã, é hora de ter um olhar espiritual, de não ficar olhando aquilo que está errado, para que eu não fique ali sendo atraído por aquilo, mas eu repreender dentro de mim aquilo que é errado, para que eu me mantenha aqui constante no caminhar com o Senhor. O Senhor vem hoje trazer a muitos irmãos e irmãs que estão realmente assim, com esse olhar julgativo, de irmãos que caíram, irmãos que pararam de perseverar, e você está se achando que é o super-homem, a super-mulher espiritual, e não é. Somos tão fracos, meu irmão e minha irmã, que se a gente não se apegar ao nosso Senhor, se a gente não manter os nossos olhos fixos nele, somos os próximos a cair também. Ah, que isso não me aconteça, não. Acontece sim. Eu conheço pessoas aí que estavam ali firme na caminhada e caíram. E o que eu faço? Rezo por essas pessoas para reencontrar o caminho do Senhor. E a primeira coisa, quando acontece quando uma pessoa cai, ela volta para os vícios. Infelizmente, tem muitos irmãos e irmãs que eu conheço que voltaram assim. Irmãos que largaram obra, irmãos que largaram comunidade e não voltaram mais. Ainda estão no caminho errado. E aqui esse exemplo, né, a qual nos traz, por um iníquo Jazão que pagou por um cargo que não é dele. Ele usurpou o cargo do próprio irmão aqui. Comprou aquilo, mas se pegarmos, se continuarmos a leitura, o fim dele foi trágico. Ao contrário, meu irmão e minha irmã, temos aqui, ó, aqui mesmo no livro de 2 Macabeus, só que no capítulo 7, vemos aqui o martírio dos 7 irmãos e da mãe também, que por não comer, não tocar na carne de porco ali, foram mortos da pior forma possível. Arrancado aqui, né, o couro da cabeça, mutilado, cortado a língua, jogados em óleo fervente um por um, mas não se contaminaram. É isso a mim e a você, meu irmão e minha irmã. Ah, mas fulano foi, eu fui também. Não. Fulano faça da vida dele o que ele bem quer. Fulana faça da vida dela o que ela bem entender. Você tem que entender que você não é todo mundo. Quando nos colocamos a serviço do nosso Senhor, meu irmão e minha irmã, é uma mudança de vida. É entre eu e o Senhor. É entre eu e o amor. Quanto mais eu busco o Senhor, mais Ele vai infundindo em mim o teu amor, a tua sabedoria. E se eu quero mais dele, Ele quer mais de mim também. E eu tenho que entender, quando as outras pessoas caem, que não pode ser motivo para que eu caia também.
muito menos ficar flertando. Ao contrário, rezemos pelos nossos irmãos e irmãs que se afastaram. É assim que eu venho fazendo, meu irmão e minha irmã. E o que acontece a eles quando Adão e Eva pecou, né? Comeram no fruto proibido? Quando eles viram que estavam nus, o que aconteceu? Se esconderam. Todos esses irmãos e irmãs, na hora que nos veem que nós estamos perseverando, a primeira atitude deles é baixar a cabeça com vergonha. E o que nós temos que fazer é nos aproximar desses nossos irmãos e falar, irmão, a sua caminhada ainda não terminou. Aquilo que Deus tem para você reservado ainda está ali. Cabe a você. É encorajar os nossos irmãos e irmãs a voltarem ao caminho santo e reto. Não aqui, né? Como esse mau exemplo dos sacerdotes aqui, que abandonaram o serviço do Senhor. Nada fica impune. Quando entramos para o caminho do Senhor, meu irmão e minha irmã, quando começamos a saborear o amor de Deus infundido em nós, é uma mudança de vida, é tão grandioso aquilo que Deus vem fazendo em nós. Mas quando abandonamos, meu irmão e minha irmã, sentimos ali o gosto amargo do pecado, o gosto fétido, né? A podridão do mundo. Não volte para trás, não retroceda e não deixe que o motivo de queda dos outros seja o seu motivo de queda. Persevera, meu irmão. Deus conta comigo e conta com você também, para levar a boa nova, para ser luz na vida de tantas pessoas e principalmente dos irmãos e irmãs aí que abandonaram a caminhada. Não se venda, não se perverta, não se deixe enganar. Não aqui, né? Jazão comprou o cargo de sumo sacerdote. Não se venda. Não se venda, meu irmão e minha irmã. Aquilo que está reservado para nós, iremos conquistar através das orações de pagar o preço, não de suborno nenhum. Reflita neste dia muito forte que o Senhor traz para mim, para você meditarmos neste dia. Deus te abençoe, te guarde.